que você continuasse com a sua mente e com o seu coração aberto para que nós pudéssemos refletir sobre esse tema crucial, né, nessa manhã. Então, a pastora Laudelina, há um tempo atrás, ela tinha me convidado para estar pregando sobre esse tema, e esse tema é o que está aí para vocês. Como vencer o medo à luz da palavra. E toda vez que eu vou montar uma pregação, eu sempre falo isso com a Fabiane, é sempre um desafio para mim, né? Porque eu creio que Deus sempre fala com nós, pregadores, antes de ter que falar com a igreja. E quando a pastora trouxe esse tema para mim, né, me passou um filme na minha mente de algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, né? E a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção em mim aqui. Todos nós já enfrentamos ou já passamos por alguma situação de medo em nossa jornada aqui na Terra, tá? Todos nós. Sejam eles medos grandes ou medos pequenos. E aí eu coloquei esse slide aqui, e eu queria que agora você não olhasse para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu amigo ou para a sua amiga, porque geralmente a tendência humana é nós olharmos para o próximo e falar: minha esposa tem medo de barata, minha esposa tem medo disso, meu esposo tem medo daquilo, meu esposo tem medo do patrão dele. A gente tem essa mania normal de projetar. E muitas das vezes até de forma jocosa, né? Fazer uma piada. Mas eu queria que você, nesse momento, fizesse uma autorreflexão bem rápida aí e se perguntasse: do que você tem medo? Do que você tem medo? Não é o seu marido, a sua esposa, o seu filho, sua filha. Do que você tem medo, né? Muitas das vezes nós temos medo de coisas visíveis, né? Eu tenho medo da violência, pastor. Eu tenho medo do meu esposo, que ele me bate, que ele é agressivo quando bebe. Eu tenho medo do meu patrão, dele me mandar embora. Muitas das vezes a gente tem medo de coisas invisíveis, né? Eu tenho medo do espírito maligno, eu tenho medo de bruxaria, eu tenho medo de macumbaria, enfim. Muitas das vezes a gente tem medo de coisas tão pequenas, né? Que para um pode ser pequena, mas para outros não. E aqui, igreja, é um ensinamento muito grande que eu quero trazer para a igreja nessa manhã. O que talvez para você seja irrelevante, para o teu próximo seja altamente relevante. Por exemplo, vocês acham que quando eu vou cortar cabelo eu fico com medo? Sim ou não? Fica com medo, irmão? Eu não fico. Porque para mim o barbeiro fala, é o corte mais fácil que tem. 0 baixa com 0 alta, pezinho na valha, fechou. Vai ficar sempre bonito e belo. Mas, por exemplo, quando a Fabiane estava peregrinando atrás, e as mulheres aí vão entender onde eu quero chegar, atrás de uma cabeleireira, e cadê a minha irmã? A minha irmã está lá atrás, abençoadora lá. Obrigado, irmã. Já fazendo um merchan aqui, ó. Neia tem umas mãos abençoadoras aí, que fez a minha esposa ficar linda e maravilhosa. Mas quando a mulher ela fica com medo, muitas das vezes, de cortar o cabelo, porque eu estou com medo de ir naquele salão, será que meu cabelo vai cair? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Talvez para os homens a gente fale, para de palhaçada. Pô, tá com medo? Tá com medo de pintar o cabelo? Tá com medo disso? Mas para ela, né, Simone? Você que, às vezes vocês ficam, né, com aquele medo, será que vai cair meu cabelo? Será que vai ficar feio? Enfim. Então, primeira coisa que eu trago para a igreja nessa manhã: não minimize o medo do teu próximo, tá? Outra coisa importante, e a pastora Laudelina, eu já tive algumas consultas com ela e ela me ajudou muito com relação a isso. Algumas coisas nós trazemos da nossa infância, sabe? De coisas, de alguns traumas antigos. Então, talvez o pastor Fábio nunca vai entender por que eu passei por uma situação de medo, porque a minha realidade de vida ele não presenciou, ele não vivenciou aquilo. Então, por isso que eu falo, nesse momento, que você faça uma autorreflexão. Do que você tem medo? Tem gente que tem medo da morte. Pastor Luiz já testemunhou aqui na frente, porque há algum tempo ele tinha medo da morte, e, se eu não me engano, não foi isso, pastor? E logo depois, bem novo, ele viu que ele não tinha mais medo da morte, depois da conversão. Outras pessoas hoje têm medo da vida. Tem gente que tem medo de viver, né?
que não saem nem de casa, já estão com síndrome do pânico. A pessoa tem medo de viver, a pessoa já não... eu não quero mais viver, não aguento mais viver, eu tenho medo de viver, de me acontecer isso ou aquilo. Enfim. Então, depois dessa análise, eu creio que você já pensou, já refletiu do que você tem medo, e eu quero te dizer o seguinte nessa manhã. Primeira coisa, o medo, ele não vem de Deus, tá bom? Deus não quer que tenhamos medo, tá? Em nenhuma passagem da Bíblia diz, em algum momento, que Deus fala assim para os seus filhos, tenha medo. Em nenhum momento ele fala isso, tá? Por quê? Porque o medo, ele vai nos impedir do que ele quer para as nossas vidas e o que ele quer fazer através das nossas vidas. Então, por exemplo, em 1 João 4,18, nós temos esse versículo aí, ó. No amor não existe medo, tá? Antes, o perfeito amor, né, o amor de Cristo por nós, lança fora todo o medo. Ora, o medo, olha o que é as consequências do medo. Você acha que o medo vem de Deus? O medo, ele produz tormento. Logo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. No amor de quem? No amor de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que constatar nessa manhã é: o medo, ele não vem de Deus. Quando você se sentir acuado, amedrontado, você tem que entender isso. Esse medo que eu estou sentindo, ele não vem de Deus. Amém? Amém. Segunda coisa, o medo é uma das maiores armas de Satanás. Satanás é muito astuto. Por quê? Ele vai enviar o medo, já que ele vai fazer uma estratégia para minar o povo de Deus. Então, o que o diabo faz? O que Satanás faz? Ele vai enviar o medo para quê? Primeira coisa, para atormentar. Primeira imagem que eu coloquei ali, uma pessoa sendo atormentada por espíritos malignos, etc. Segunda coisa que o medo faz, aprisionar. Então, o medo, ele tem a capacidade de te paralisar, sabe? Te aprisionar numa redoma. Pode ser no seu quarto, na sua casa, diante de algumas circunstâncias, você não consegue dar um passo à frente, porque você está aprisionado. O medo faz isso conosco, tá? E, por fim, o diabo ele vai tentar, através do medo, destruir as nossas vidas, mas destruir completamente. Eu creio que a pastora Laudelina tem muito a acrescentar sobre esse tema, né, de pessoas que já tenham passado no seu consultório. E aqui também o outro merchan. Nós temos muitos psicólogos hoje que falam sobre o medo, mas aí é uma opinião minha. A melhor coisa é você procurar um psicólogo cristão. Opinião minha. E aí está o merchan da nossa pastora aqui, tá? Da sua filha Rafaele também. Porque eu acho que eles vão ver todas essas questões, né, que vão mexer com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso intelecto, sobre uma perspectiva cristã, uma perspectiva de Deus, aonde o homem não é o centro, mas sim Deus é o centro. Amém? Então também fica essa dica aqui. Muito cuidado, tá? Quando você for se consultar com alguém, e esse alguém, talvez ele não vai lhe dar o direcionamento tão correto assim. Então, o medo é uma arma de Satanás. Então, Satanás ele vai falar o seguinte, a minha arma contra o Marcelo vai ser o medo, porque eu quero atormentá-lo, eu quero aprisioná-lo, e eu quero destruí-lo. Porque assim, eu vou impedir o Marcelo de fazer o que eu quero que ele faça e de viver aquilo que eu tenho para a vida dele. Amém? Todos me acompanhando, né? O medo, ele é uma falsidade. Eu estava lendo um livro, né? E o livro ele traz um acrônimo, né, da palavra medo em inglês, que é fear, e aí a tradução é justamente aquilo ali, ó. O medo é uma evidência falsa com aparência real. E faz todo sentido. Por quê? Porque o medo, ele parece que é real. Muitas das vezes a gente fica imaginando a cena, como vai ser. Eu vou entrar numa mesa de cirurgia, e eu já deixo um pouco do meu testemunho aqui. Eu vou entrar na mesa de cirurgia. Cara, eu vou tomar a cirurgia anestesia geral e eu não vou acordar mais. Sabe? Você já começa a imaginar aquilo, porque é uma aparência real. Você começa a imaginar todo aquele negócio. Só que aquilo é uma evidência falsa. O medo, ele trabalha dessa forma na nossa mente. E aí, eu coloquei João 8,44,
Ele, que é o diabo, né, ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E o medo nada mais é do que de colocar mentiras na nossa mente. A gente fica com tanto medo que a nossa mente não para de pensar em diversas N possibilidades de coisas ruins que vão poder acontecer. Já pararam para pensar nisso? Que o medo ele faz isso com a nossa mente? Ah, mas se isso acontecer? Ah, mas aí chega alguém para você e fala: "Não, mas isso não vai acontecer". Tá, mas se isso não acontecer, isso aqui pode acontecer. Não, mas se isso não acontecer, isso aqui pode acontecer. E se acontecer isso, vai acontecer aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Então ele é uma aparência real, você consegue vislumbrar um cenário, só que ele é uma evidência falsa. E na maioria das vezes, o medo é pior do que a coisa de fato. Às vezes a gente fica com tanto medo, tanto medo, tanto medo, e quando depois passa a situação, a gente fala, não era para ter tanto medo assim. Tá? E aqui também cabe um adendo, eu vou falar mais para frente, bem rapidinho. Não vamos confundir medo com prudência. Prudência é uma coisa, e a palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser prudentes, moderados. Medo é outra, tá bom? Medo é outra. Por exemplo, quando o pastor Abimael, né, que é militar também, quando ele foi fazer alguma atividade de risco, né, naquele momento ali que o seu organismo ele é colocado em uma situação de vulnerabilidade, não é isso, pastor? Você sente ali um temor, né, daquilo do desconhecido. Isso acontece conosco. Então, ali naquele momento, ele precisa ser o quê? Mais prudente. Porque se ele não for prudente, ele vai atentar contra a segurança. É a diferença do medo. Porque o medo vai paralisá-lo e não vai deixar com que ele faça aquilo que ele foi treinado para fazer. Então, entenderam o que eu quero dizer? Uma coisa é você ser prudente. Uma coisa é você ter temor de fazer algo. Outra coisa é você ter medo. Porque o medo, ele vai te paralisar. Amém. Então, o Marcelo falou sobre medo, eu sinto medo, o medo está aí. E como que eu faço para vencer o medo à luz da palavra? Que foi o que a pastora Laudelina trouxe para mim. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês nessa manhã: confrontando o medo. Não existe outra forma de superar o medo a não ser confrontando o medo. Diferentemente do pecado, vamos lá, vou fazer uma ilustração rápida. Você está na praia, você está passando ali, tranquilo, você está com a sua esposa, e aí do nada passa uma situação, uma pessoa com uma bem vestida ou com pouca roupa, enfim. E ali tem um pecado tentando um homem a olhar para aquela pessoa, enfim. Qual é a recomendação bíblica para isso? É você? Você? Estão falando baixo. Você estão dormindo? Fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Então, do pecado a gente foge, tá? E aí um conselho também, pecado a gente não enfrenta não, tá? Pecado a gente foge, a gente deixa ele de lado, não é para minha vida, porque muitas vezes a gente quer ficar nessa, não, eu vou enfrentar o pecado, isso não vai me tocar, enfim. E aí quando a gente vai ver, a gente é destruído pelo pecado. Então isso aí é uma postura que nós temos que ter. Com o medo, não adianta você fugir do medo. Sabe, irmãos, porque cada vez que você foge mais do medo, mais ele é potencializado e mais ele vai conseguir abalar a sua vida. Então, assim, fugir, se trancar no quarto, eu vou ficar sozinho, eu quero deitar. Quem nunca fez isso? Num dos momentos de maiores dificuldades da minha vida, eu não queria sair da cama, sabe? Eu queria me refugiar na minha cama, no meu cobertor, ficava ali, coberto, falava assim, não quero pensar nisso. Mas aí é que o pensamento vinha e vinha bem mais forte. Então, primeira coisa, poxa, Marcelo, mas eu tenho tanto medo dessa situação. Eu também tenho medo de várias, já tive medo de várias situações. Hoje em dia, em nome de Jesus, eu tenho enfrentado meus medos. E eu vou dizer aqui mais à frente também que uma coisa, já vou dizer logo, sentir medo, a palavra de Deus nunca vai dizer assim, Marcelo, você vai deixar de sentir medo. Sentir medo, todos nós estamos suscetíveis a sentir. Porque mesmo aceitando a Jesus, Deus não tirou de nós a nossa humanidade. Então, sentir medo, todos nós estamos suscetíveis. Você não vai sair daqui da igreja hoje, eu não sinto mais medo. Então, sentir medo, você vai sentir. Só que a diferença
é que você não vai ser mais controlado pelo medo, em nome de Jesus, amém? Então há uma diferença muito grande, sentir medo do que ser controlado pelo medo. Então eu posso sentir medo, mas esse medo ele não vai me controlar. Por quê? Porque primeiro eu vou enfrentá-lo, eu vou confrontar esse medo. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. E Paulo aqui ele vai falar para Timóteo que o medo não é um sentimento. Olha só, ele vai falar que o medo é um espírito. É um espírito de medo, espírito de covardia. Em outras versões diz espírito de medo. Mas Deus não nos deu esse espírito de medo. Olha só, Deus não te deu isso. Tá? Então não tome posse, muitas das vezes, de coisas que vêm sobre a sua mente. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Mas de que ele nos deu? Espírito de poder, de amor e de moderação. Então eu tenho um espírito de poder para confrontar o medo, de amor, de um amor maior em Cristo, que eu vá vencer o medo, e de moderação. Moderação aqui de prudência. Então Deus nos deu um espírito de prudência. Também não é aquele espírito de, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece e vou fazer tudo desordenadamente. Não. Nós temos que ter prudência e moderação. Deuteronômio 31:6. Olha o que fala a palavra de Deus. Ele não vai falar aqui, tenham medo. Ele vai falar, sejam fortes e corajosos. Ele está falando para o povo de Deus. E nós somos povo de Deus. Então aqui temos um princípio de Deus. Princípio de fidelidade de Deus. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Então olha só, você não está sozinho em meio à dificuldade. Ele não os deixará, nem os abandonará. Uma palavra que eu gosto muito, lá em Isaías 41:10. Não tema, olha aqui de novo, no imperativo, né? Uma ordem. Sara, não tema. Fabiane, não tema. Pastor Fábio, não tema, porque eu estou com você. Olha outra verdade aqui interessante. Não é não tema e se vira. É não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo. Por quê? Porque eu sou o seu Deus. Olha só que interessante. Ele não só fala assim, não temas e te vira. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Nessa passagem, ele está falando o seguinte, porque ele era Deus e nós não devemos ficar com medo. É muito interessante, essa passagem fala muito comigo, porque quando eu estava para fazer uma cirurgia, a pastora Laudelina, a gente conversando bastante, quando a gente vai enfrentar uma situação de medo, a nossa tendência é olharmos para o quê? Para as circunstâncias. Não é isso? A gente fica olhando para o tamanho do gigante, a gente fica olhando para o Golias, a gente olha as circunstâncias e aquelas circunstâncias ela vai ficando maior. Eu estou falando aqui do meu caso, que foi uma cirurgia, mas talvez para você possa ter sido uma questão do emprego, uma entrevista de emprego. Você olha para aquela entrevista de emprego e começa a ver, nossa, mas eu não tenho a roupa adequada. Nossa, mas eu não sei falar direito. Mas às vezes eu gaguejo. Mas se a pessoa achar que eu sou gordinho e eu não vou ser aceito porque eu não tenho perfil ou eu não tenho o currículo adequado. Então a gente começa a olhar para as circunstâncias. E eu preciso desse emprego, porque se eu não tiver esse emprego, eu vou ficar desempregado e a minha família vai passar necessidade. A gente só olha para as circunstâncias, E aqui essa palavra vem dizer o seguinte, não se atenha às circunstâncias. Olhe fixamente para quem? Para Deus. Por quê? Porque Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos dá forças. Amém? Essa é uma perspectiva, nós temos que mudar a perspectiva. Senão o medo ele vai crescendo de uma forma absurda. E aí requer de nós o quê? Posicionamento. Amém? Para enfrentar e confrontar o medo, nós precisamos de posicionamento. Uma outra passagem que eu gosto muito. Mas agora sim diz o Senhor. É logo depois, né? 43, Isaías 43, 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Ele está falando aqui, diz o Senhor, que formou o seu povo. E aqui a gente fazendo um paralelo do Antigo para o Novo Testamento, assim criou
ó pastor Luiz, o formou ó pastor Luiz, formou ó Marcelo. Não tema, pois eu o resgatei. Né? Nós fomos resgatados através de Cristo Jesus. Eu o chamei pelo nome, nós fomos chamados pelo Espírito Santo. Né? A graça que nós aprendemos aqui, a graça preveniente no curso básico, não é isso? Aquela graça que nos constrange, que nos impulsiona. Nós fomos chamados pelo próprio nome. E aí, após a conversão, olha o que Deus fala: você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Presta atenção aqui, irmãos. Em nenhum momento Deus diz se você andar pelas águas, se você atravessar os rios, ou se você andar pelo fogo. Ele vai dizer quando. E quando ele diz quando, é porque o quê? A tribulação ela vai vir. A prova vai acontecer. Ele já diz claramente aqui, ó. Ele diz que você é meu, mas ele diz logo depois, quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. O Senhor está dizendo para não temermos quando passarmos por tribulações. Então, e através dessa passagem pelas tribulações, através dessa nossa atitude de andar com medo, nós vamos colher a vitória em Cristo Jesus, através dos propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vemos aqui rapidamente exemplos. Abraão, quando ele recebe a promessa. Imagina, Samuel, cadê o Samuel? Samuel está aí? Samuel, sai do teu quarto, sai dos teus brinquedos, sai do teu videogame, sai do teu colégio, deixa de ir do conforto do seu pai, da sua mãe, da tua igreja, dos seus amigos, e ó, estou te mandando para uma outra terra, mete o pé e vai. Imagina. Se coloca no lugar de Abraão, né? Se coloca no lugar de Josué, você é forte e corajoso, ó, pega o povo e parte, que eu vou te dar essa terra. Vocês acham que eles não ficaram com medo naquele momento? Claro que sim, pô. As tribulações, as circunstâncias eram grandes. Então o sentimento de medo com certeza veio sobre eles. Mas em nenhum momento você vê que eles ficaram paralisados pelo medo. Então eles romperam, eles foram. E aqui, irmãos, eu te dou esse desafio. Quando você passar por essa situação, não pare. Não pare. Continue. Continue. Prossiga. Mesmo com medo. Poxa, Marcelo, mas eu estou com medo. Mas eu continue. Continue. Confronte o medo. Amém? Segundo tópico. Como vencemos o medo à luz da palavra? Orando. Então eu preciso confrontar o medo. Então eu confronto o medo. Tá bom, eu vou enfrentar esse medo. Não temas, Deus é comigo. Mas como isso? Como isso, pastor? Orando. Então orem por tudo e não tenha medo de nada. Independente da sua importância, queridos, a solução é orar. E quando oramos, nós devemos crer. Não é isso? Olha aqui, ó. Ora em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Depois eu deixo as referências para você anotar na Bíblia, por causa do nosso tempo. A oração de um justo tem grande poder. Olha só, a oração de um justo, a sua oração, meu irmão, minha irmã, tem grande poder e produz grandes resultados. Está lá em Tiago 5,16. Orem sem cessar, tá? Paulo falando para a igreja de Tessalônica, ó, orem sem cessar. E aqui, 1 João, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, olha que interessante, de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que, e se Ele nos ouve em tudo, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Devemos ter um cuidado aqui nessa questão da oração. Eu participo, quando eu posso, do grupo de oração de terça-feira, e mais um merchan aqui, hoje é manhã de merchan. Muita gente participando, pouca gente participando do grupo de oração terça-feira. Gente, eu falo sempre, né, Jussara? Para mim, aquele grupo é o grupo pilar da nossa igreja. Porque assim, quem já participou sabe do que eu estou falando.
sabe? A Sara, com quem está ali no grupo, eles oram por tudo. Eles não oram só por causas impossíveis, eles oram por pequenas causas. Sabe? Eles oram por ministérios, eles oram por famílias, eles oram pelos pastores, pelos líderes, pelos novos convertidos, pelos visitantes, enfim. Então, mas nós não devemos confundir postura de oração com prática de oração. Quando ele fala aqui, ó, orem sem cessar, orem em todo o tempo. Eu tinha um conceito errado sobre isso. Sabe o que eu pensava? Eu pensava que era impossível isso. Alguém já pensou isso? Ninguém nunca pensou isso? Que era impossível? Eu já estou vendo a galerinha balançando a cabeça. Orem em todo o tempo. Fala, pô, é impossível orar em todo o tempo. Porque eu sempre tinha uma visão da oração como um ato religioso. E não estou desmerecendo aqui o fato, quando a gente vem ao altar, dobra o joelho e ora, né? Ou quando você faz isso na sua casa, que você tem um orar. Eu faço igual o Daniel, oro 3 vezes ao dia. Eu vou lá para a janela e fico contemplando e orando e clamando ao Senhor. Amém? Isso é oração. Mas nós não devemos nos aprisionar nesse ato, né? Nessa questão de oração e esquecer que orar em todo o tempo, e eu li um livro que fala muito sobre isso, a oração é como se fosse a respiração, né? Por exemplo, quantas vezes você já respirou no dia de hoje? Alguém contou aí? Quem contou? Quantas vezes você respirou? Não, dá para saber. Se você contar, dá. Se acordar e ficar 1, 2. Se você dá para saber. Mas você não se concentra nisso, não é? Mas a respiração ela é importante para nós. Por quê? Porque através da respiração nós temos vida, né? Vida física. Agora, se você entender, e aí, quando eu li esse livro, eu falei, cara, virei a chave. A oração ela tem que ser como uma respiração. Porque a oração ela vem alimentar o nosso espírito. Então, por exemplo, quando você acorda, com o olho cheio de remela lá, meu Deus, acordei. Obrigado, Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam nessa manhã. Obrigado pela minha saúde, obrigado que eu não estou num leito de hospital, obrigado pelo meu trabalho. E acorda, e vai escovar seu dente, vai tomar seu café, e você ora, obrigado pelo alimento, obrigado pela vida do meu filho, obrigado pelo meu casamento. E você está no carro e você começa a orar, sabe? Você começa a conversar com Deus. A oração, ela passa a ser um hábito, ela passa a ser algo natural. É esse o orar em todo o tempo que ele vai falar aqui. Não é esse orar religioso lá que você faz na igreja, que não é errado, irmãos. Mas é você entender isso, orar em todo o tempo, é estar sempre em espírito de oração. E quando chegar no final do dia, eu vou falar assim, Douglas, quantas vezes você orou hoje? Ele vai falar, cara, nem sei, mano. Nem sei, porque eu oro em todo o tempo. Estou na rua, eu estou orando. Estou no trabalho, eu estou orando. Eu vi alguma pessoa, Deus, o Espírito Santo me tocou, eu comecei a orar por aquela pessoa. Sabe, eu estou constantemente orando pela Quênia, pela minha filha. E você não vai parar com aquela questão de, eu orei de manhã. Não, eu orei de noite. Entenderam, irmãos? Então devemos orar em todo o tempo. Para quê? Porque através da oração, a oração nós vamos ver que ela é um veículo. A oração é um veículo o quê? Por um remédio, que é um remédio para vencer o medo, que é a fé. Olha o que Davi vai falar lá em Salmo 56. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. A oração é o veículo. Quando você tem um remédio ali, né, que você tem aquele líquido e tudo, o líquido nada mais é que o veículo para o remédio. E o remédio, o antídoto para o medo, não tem outro, irmãos. É fé. É fé. Você precisa ter fé. Você precisa exercitar a sua fé. Assim como Davi fez. Davi, um homem de Deus, ele falou, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, hei de ter fé em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. E por fim, irmãos, confrontando o medo, orando, né, contra o medo e confessando a palavra de Deus. Eu confesso que eu pecava muito com relação a isso. E só um adendo, irmãos. A pastora Laudelina vai lembrar. Um dia, no estacionamento, eu falando com ela sobre meus medos. E o pastor Fábio, eu gosto muito quando ele ilustra também. A pastora Laudelina com muito amor, cara. Sabe, com aquele amor bondoso. Me abraçou. Meu filho, vem cá, não sei o quê. Sabe o que ela falou para mim? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês. Ela falou assim para mim. Sabe o que está faltando para você, meu filho? Aí eu, o quê, pastor? Ela, oração.
Orar mais. A senhora lembra que a senhora falou isso para mim? A senhora não vai lembrar, mas eu lembro. Ela falou assim, você precisa orar mais. E a gente, às vezes, fica esperando uma coisa, né? Ela vai vir com algum segredo que ninguém me falou. Ela falou, você precisa orar mais. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, você precisa orar mais. Você precisa orar mais, você precisa orar mais. Hã? Não, não me ofendi. Mas assim, você começa, aí você vê que aquilo é algo muito mais profundo do que apenas você orar quando acorda ou orar aos domingos na igreja. Ela falou, você precisa orar mais. Você precisa confessar a sua fé. E aí entra nessa questão também, ó, que uma última forma de você vencer o medo à luz da palavra, eu botei 3 aqui, mas poderiam ter mais, é confessando a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Romanos 10, 17. E assim a fé, nós falamos da fé, antídoto do medo. Ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Né? O salmista, lá no Salmo 119, 172, vai dizer que a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. E aí eu queria te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Eu não entendi a importância disso. Nós devemos confessar versículos em voz alta. Alguém aqui tem essa prática? Alguém? Levanta a mão aí. Quem tem essa prática? Não é para envergonhar ninguém, não, irmãos. Eu não tinha essa prática. Eu não tinha. Mas é importante você ter essa prática. Sabe por quê? Porque assim como a gente bebe água quando também está com sede, a gente precisa beber desse veículo, né? Confessar a palavra. Porque olha só, quando você ouve uma palavra aqui nessa manhã, né, a sua fé é alimentada, né? A fé está vindo pelo ouvir da minha palavra. Da minha palavra não, da palavra de Deus através de mim. A fé ela aumentou quando Asaf estava ministrando o louvor. Né? Você ouviu o louvor, a sua fé, você se fortalece. Mas quando você estiver em casa, quando você estiver no carro e vier um ataque do inimigo com relação ao seu medo, confesse a palavra. Sabe, fale versículos. Fale versículos. Fabiane, a gente estava falando hoje Romanos, não foi, Fabiane? 8, 28, não é isso? Fala aí, Fabiane. Versículo da Fabiane. Não é isso, Fabiane? Fala aí, pode falar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é você já responder na hora, veio o medo e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na hora, fala alto, fala no carro, fala no trabalho. Está no meio de uma reunião, não pode falar muito alto, fala baixinho, mas tudo coopera para o bem, porque a fé ela vem pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus. Amém? Há poder em orar e confessar a palavra de Deus. Há poder nisso. E para a gente finalizar, irmãos, não temas. Então, como é que eu vou confrontar o medo? Eu vou fugir do medo? Não adianta. Eu tentei fugir, mas não adianta fugir. Você tem que não temer. Segundo, faça. Deus te chamou para fazer algo, faça. Mesmo com medo. Nós estamos agora passando por uma mudança. Se Deus quiser, não sei como foi essa votação da igreja, mas poderemos passar por essa mudança. Você acha que não vem um sentimento de medo? Pode vir um sentimento de medo no pastor, na junta, né, na liderança da igreja. Mas como é que vai ser? Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos ter os meios adequados? Mas e se? E se? E se? E se? Será que essa é a decisão correta? Será que essa não é a decisão correta? O medo, o sentimento de medo, ele pode vir. Mas nós não podemos ser controlados pelo medo. Então faça mesmo com medo. Há poder em orar e confessar a palavra de Deus. Talvez você não tenha ainda colocado essa prática na sua vida. Sabe? Há poder. Entender que há poder em orar e confessar a palavra de Deus. Confronte o medo com a palavra de Deus. Você precisa confrontar o medo. Não tem outro remédio. Sabe? Não adianta você... não estou falando contra medicações aqui, mas a gente viu que o maior antídoto contra o medo é a fé. Você precisa confrontar. Isso é você. É individual. E, por fim, a fé é o único antídoto para o medo. Eu queria chamar aqui, nesse momento, a pastora Laudelina. Queria que você se colocasse de pé, meu irmão. Olha, Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? E Deus me incomodou muito hoje de manhã, quando eu vim para cá, no seguinte aspecto. Nosso Deus, eu vou te desafiar
a vir aqui na frente, a pastora Laudelina vai estar orando por você. E assim, eu falo isso porque eu vivi isso com a pastora Laudelina. Deus, ele é um Deus do impossível. Você pode vir aqui na frente cheio de medo e Deus pode, por um toque, por uma oração, você sair daqui completamente sem medo nenhum. Você crê nisso? Você crê ou você não crê? Amém. Deus pode fazer isso com você. Mas também, o Espírito Santo estava falando comigo hoje de manhã, pastora, sobre isso. Talvez, aqui a oração que vai ser feita aqui nessa manhã é uma oração de reconhecimento e uma oração para que você possa sair fortalecido e você entender que você precisa passar por esse processo. Que você precisa realmente viver essas verdades. Sabe? Talvez você vai falar para mim, Marcelo, mas eu ainda continuo preocupado, eu continuo com medo. E eu creio em nome de Jesus que nessa manhã vai ser uma manhã onde você vai lançar fora todo o medo. Porque o verdadeiro amor, o amor de Cristo por você, o amor que nos cobre, o amor que nos protege, o amor que cuida de nós, o amor que vai junto com a gente nas tribulações, que você vai entender isso, que eu não preciso ficar com esse medo, não preciso viver esse medo. Chega. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que dar um chega na nossa vida. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. A pastora sabe disso. Eu estava entrando em parafuso. E chegou um momento que eu falei, chega. Está repreendido em nome de Jesus. E você tem que tomar uma postura. Eu creio que nessa manhã é manhã de posicionamento, é manhã de cura, é manhã de postura. Amém? O altar está aberto. Você hoje vai quebrar esse ídolo. O medo não é teu Senhor. Isso é uma mentira do diabo. Nós vamos quebrar esse ídolo e você não vai ser escravo do medo, você não vai ser refém do medo. Você vai falar aqui com o Senhor nessa manhã. Senhor, eu estou quebrando esse ídolo. Porque se o medo te conduz, se por conta do medo muda a sua rota, se por conta do medo você fica paralisado, se por conta do medo você deixa de fazer aquilo que o Senhor te chamou, que o Senhor te designou, Ele está sendo teu Senhor. E o medo não pode ser teu Senhor. Você tem um Senhor que morreu na cruz para te salvar e venceu a morte, venceu o pecado por você. Ele é o teu Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu resgatador. Ele é o teu Salvador. Então o medo não é teu Senhor. O medo não pode te governar. O espírito do medo não tem poder de enviar o sentimento de pavor para deixar você estagnado. Você vai quebrar esse ídolo. Você vai falar, Senhor, me perdoa. Eu não sabia que isso era o meu Deus. Eu não sabia que eu era escravo do medo. Eu não sabia que eu era refém. Eu não sabia que o medo era o meu ídolo, meu Senhor. Me perdoa. Mas eu quebro esse ídolo hoje, nessa manhã. Em nome de Jesus. E eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. O medo nunca mais vai me gerenciar, nunca mais vai me governar, nunca mais vai me direcionar, porque o justo vive da fé e sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai viver pela fé na palavra do teu Senhor e não na palavra do medo e não na palavra das circunstâncias. E nós vamos orar nessa manhã e você vai pedir perdão a Deus. Confessa agora o teu pecado, o Senhor me perdoa. Porque muitas vezes eu acreditei no medo. Muitas vezes eu fui cativo de Satanás por esse espírito demoníaco do medo que colocou o sentimento de paralisação na minha vida. E eu fiquei estacionada achando que eu não podia, que eu não ia conseguir, que eu não tinha capacidade. Eu fui escravo do medo. Senhor, me perdoa, Senhor. Hoje eu entendi tua palavra, eu confesso esse pecado. Eu acreditei no medo, tive fé no medo, uma fé negativa. E por isso eu não acreditei na tua palavra, no teu poder. Eu não permiti que tu fosse meu Senhor. Eu não permiti que o Senhor me governasse. Me perdoa, Senhor. Eu reconheço que eu pequei, Senhor, durante todos esses anos, escravo do medo.
Senhor, mas eu quebro esse ídolo. Nunca mais o medo irá me governar. Nunca mais o medo será o meu Senhor. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu único Senhor, o meu único Salvador. E eu vou viver pela fé na Tua palavra, porque o Senhor reina na minha vida. Eu me rendo, Senhor, à Tua vontade, ao Teu senhorio, à Tua palavra, e eu vou avançar no nome de Jesus. Eu vou prosseguir pela fé, no nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra. Pai amado, obrigada porque Tua palavra, Senhor, é libertadora. Tua palavra liberta, Pai. Conhecereis a verdade vos libertará. Obrigada porque Tua palavra é a verdade, Senhor. E nessa manhã o espírito de medo já saiu do meio do Teu povo, Pai. Aquele que era enganado pelo medo não será mais enganado, porque a Tua palavra abriu a mente, abriu o entendimento, e o Teu filho está livre para prosseguir em direção ao Teu plano, em direção à Tua vontade, vivendo pela fé. E a Tua palavra vai ser uma espada de 2 gumes, a Tua palavra vai ser a arma de ataque e de defesa contra o espírito de Satanás. Quando o diabo vir para assustar, quando o diabo vir para intimidar, o Teu filho, a Tua filha vai usar a espada da Tua palavra, arma de ataque, de defesa, e vai avançar pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se levanta vencedor nessa manhã, meu irmão. Se levanta vencedor, porque Jesus Cristo já garantiu a tua vitória na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Eu sou